Está começando mais um Palavra Frívola, seu conteúdo de cultura, humor, notícias e muitas outras coisas. Nem sei por que você se foi. Fala galera, eu me chamo Pedro Knupp e o que é o luto senão o amor que perdura? E aí pessoal, meu nome é Aleph Furtado, eu sou psicólogo, psicodramatista e criador do projeto Escalada Terapêutica. Eu acredito que o amor e luto são duas faces da mesma moeda. Fala galera, eu sou Luíse Hopfer Fleming, consteladora familiar e sistêmica, e a gente entende que a constelação é um processo de cura. Constelar é revelar. Aqui é o Thiago, galera, eu luto, tu lutas e ele luta. E aí pessoal, eu sou Kim Knupp e não sei por que você se foi, quanta saudade eu senti. É isso aí, galera. Estamos num momento onde o mundo vive um luto coletivo, onde o luto está no inconsciente coletivo e a gente vai falar hoje de uma maneira leve, de uma maneira para te ajudar a entender esse processo, o que é o luto, o que não fazer, o que fazer e vamos que vamos. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Para começar, eu queria perguntar para o Aleph, né, nosso psicólogo. Aleph, luto é tristeza? Existe tristeza no luto, faz parte, mas que é muito, muito importante lembrar que luto não é doença. Esse é o ponto muito importante de se lembrar. Luto não é doença, é um processo natural da vida quando a gente perde alguém ou algo muitíssimo importante na nossa vida. Luto não é depressão, então, não é a mesma coisa. Alguns autores do luto falam que existe uma etapa onde a depressão ela está presente, mas como um estado depressivo, não como um transtorno diagnosticado pelo psiquiatra de depressão. E então ela não é uma doença. É possível que no próximo DSM, aí, que é o livro de diagnósticos, né, da psiquiatria, o luto possa entrar como uma doença. Só que hoje em dia existe uma tendência muito grande de transformar tudo é doença, né? Ciúmes vira doença, luto vira doença, a pessoa não pode mais ficar triste, não pode nada. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para também não querer patologizar a vida, né? Sim. E assim, Lua, há uma pergunta que eu acho muito importante a gente fazer, é porque assim, muita gente nos incentiva a não viver o luto, né? Você precisa sair dessa. Vamos. Lu, você acha o luto importante para a pessoa? A pessoa viver o luto é importante? É muito importante para você viver todas as fases, acolher esse sentimento. E se a gente não viver ali na intensidade, entendendo que às vezes é momento de se recolher, é momento de chorar, é momento de falar, a gente viver esse processo com a sua integral emoção, você vai conseguindo trazer isso para uma nova consciência, você vai conseguindo ressignificar e então passar por todo esse processo. Tem que viver ele e cada um tem a sua forma de viver, né? Às vezes alguém tem mais facilidade ou passa mais rápido pelos processos ou consegue encarar de alguma outra forma, mas todo mundo tem que viver, tem que aceitar, tem que se acolher também e entender que tá tudo bem não estar bem sempre. Ah, legal. É porque justamente eu ia fazer essa pergunta, que é o quê? Luto, cada um tem o seu, então? Não tem uma fórmula? Cada um tem o seu luto. Exatamente. O luto é muito individual, então existem muitas tendências de tentar se trazer a categorias, existem, né, autores, como eu comentei, que trazem categorias, mas elas não são seguidas como uma sequência que todos seguem, nem todo mundo passa por todas as etapas, então o luto sim é algo muito individual. Assim como é difícil a gente explicar sobre o amor, que é muito difícil, o amor é algo super subjetivo. Então existem livros como As 5 Linguagens do Amor, que são formas da gente tentar explicar algo que é muito subjetivo. Mas Facilita. o Thiago não acredita mais no amor, Alice. O Thiago não acredita mais no amor. Coração partido, Thiago. Tu dizes. Eu vou falar uma parada, porque
por isso eu gosto de fazer esse podcast, porque eu preciso estudar para saber no que eu vou falar. E eu descobri muitas coisas. Por exemplo, eu achava que luto era só por falecimento. E aí, cara, eu descobri, pesquisando, vendo alguns vídeos, que, cara, eu tive luto por um término. Eu falei assim, mentira! Luto, por quê? E por que aquilo? Hoje, eu entendo o nome disso é choro da alma. Exato! Choro da alma. A gente vai falar depois sobre isso. Vamos fazer um episódio só para falar sobre isso. Mas é uma parada que hoje, pensando, não sei se hoje o Kim de hoje entende isso, mas eu falo assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter terminado naquela época. Mas, cara, eu lembro de aquilo, e eu vivi isso, eu não externei tudo que eu senti, mas eu ouvi a voz, eu imaginava, cara, vou chegar em tal lugar, a pessoa vai estar lá, e eu falei assim, nossa, então o nome disso é luto, não era só uma tristeza corriqueira ou algo de gente que nunca... Dor de cotovelo. É algo realmente que acontece. Eu fico, nossa, cara. Então, a parada é mais abrangente. Existe isso, Lu? Luto pelo amor perdido? Eu acredito que todo o processo que a gente vive, e quando ele termina, a gente passa por esse luto. Porque ali a gente está acostumado a viver aquilo, a ter aquilo na nossa vida, a ter isso integrado em nós, né? Então, ali como um amor, como, às vezes, uma separação, uma mudança de trabalho, alguma coisa. Isso é um processo também que a gente vive. A Aleph vai poder nos dizer um pouco melhor ainda sobre como é que a gente sai desse processo, como é que a gente olha para esse processo, tanto do luto, ou quanto do luto da perda, da morte, ou dessa separação, né? Só antes do Aleph falar, só para apontar uma parada, que o que eu acho engraçado é que aquilo, o luto para mim era só uma coisa, eu descobri que não é. E hoje é aquilo, depois que passa esse luto, eu acho que quando alguém falece, acho que não, tenho certeza, já perdi avó, e eu nunca vou pensar assim, que bom, melhor que isso aconteceu. Já no luto de relacionamento, hoje eu falo assim, cara, que bom que essa parada aconteceu, né? Então, a gente reage e, sério, eu fiquei de bobeira estudando essa parada e falei assim, nossa, cara. Foi muito acho um pouco diferente, cara. Por exemplo, claro, são casos e casos, né? Por exemplo, imagina que você tem uma avó de 99 anos que está extremamente debilitada e vive nessas circunstâncias. De repente, a nossa natureza é muito egoísta, cara. E às vezes a gente, para querer liberar a pessoa, sendo que ela, cara, vai ter um alívio daquele... Quando fica aquela coisa constante de sempre médico, só que a gente é muito apegado. Mas eu queria só voltar naquele tema que a gente estava falando ainda sobre luto, cada um tem o seu, é porque eu tive a perda do meu pai recentemente, aí foi finalzinho de 2019, e eu observei a questão da minha mãe, da minha irmã e a minha, como cada uma teve o seu luto, né? Da minha, é engraçado porque eu sempre pensava assim, né? Que quando meus pais morressem, quem fosse na frente, que eu ia ter que ser um cara ali de meio termo, né? Para conduzir as coisas. E assim, eu fui ter, na verdade, assim, um luto do meu pai, cara, acho que depois de um luto, como que eu falo, tipo assim, me dá a oportunidade de dar uma chorada forte. Não que eu não chorasse, assim, alguns dias, mas eu tinha tanta coisa para resolver. Então, assim, eu falei, deixa eu focar, eu vou ocultar um pouco meus sentimentos aqui para fazer o que deve ser feito, para depois... Aí teve um dia que eu cheguei em casa assim, eu falei, tudo está resolvido. E aí eu entrei no meu luto. Só que, por exemplo, tipo assim, meu pai morreu numa quarta-feira e, sei lá, acho que 2 semanas depois eu tava no Rock in Rio, curti, tipo assim, 3 shows do Rock in Rio e de boa. Eu comecei a ter com a minha mãe e falei, pô, mas deixa eu te falar um negócio, eu vou ter que ser um pouco prático, porque, tipo assim, quem morreu não foi eu, foi meu pai, a vida continua. E eu tenho ingresso comprado e eu não quero ficar em casa pensando no meu pai. Então, o que a senhora acha de eu ir pro Rock in Rio? Aí minha mãe, não, cara, vai lá, de boa e tal. Eu fui, cara, e fui pro Rock in Rio e tal. De repente, muita gente deve ter pensado, nossa, que insensível, o pai desse cara morreu tem pouco tempo, né? Só que, na verdade, a minha mente ela foi preenchida com atividades que eu tinha que fazer, de resolução de coisas, né? Toda uma questão burocrática
que, infelizmente, nem todo mundo deixa as coisas preparadas quando morre, né? Foi importante para você? Foi a forma com que você conseguiu lidar? É errado? Quem sou eu para falar que era errado ou não, né? Foi a forma que você conseguiu dar conta, né? Então, a mente, às vezes, ela precisa de alguns esquemas para que a gente consiga se manter são. Então, esse processo poderia ser considerado um processo de negação? Talvez sim, você não conseguiu ali inicialmente, tá super emocionado, mas como você falou, tinha que resolver tanta coisa que foi importante esse processo meio de racionalização no começo. Isso. Aí tu acha que será Né? que tem alguma coisa a ver com quem tem um pouco da inteligência emocional mais trabalhada em entender o momento de ser racional e entender o momento de você... Também, ninguém é uma pedra de gelo, mas você entender que, tipo assim, agora é a hora que eu vou ter que, meu irmão, deixar o meu emocional mesmo acontecer. Porque, assim, às vezes que eu lembro que eu chorava, era geralmente à noite, era pra meio que dar uma descarregada mesmo. Tanto que no dia que meu pai faleceu, eu tava bem já agitando as coisas, e um tio meu chegou e falei, tio, eu preciso te dar um abraço só pra eu soltar um pouco a pressão aqui. Quando eu abracei meu tio e chorei pra caramba, aí me deu umas afogadas, e depois, beleza, agora eu vou ver negócio de funerária. Então, assim, eu fui meio que trabalhando esse luto com pílulas. Tu gerenciou o né? teu luto, né, cara? Eu gerenciei Deu uma isso de algumas gerenciada. formas. Os dias que eram um pouco mais complicados para mim sempre eram os domingos. Meu pai era aquele cara bem família, ia pra feira, era um cara que cozinhava aos domingos também. Então, assim, era meio... Parece que, tipo assim, o cara ainda tá vivo ainda, sabe? O cara ainda vai surgir de qualquer hora na porta. Então, domingo era um pouco difícil que era onde eu racionalizava bem que, tipo assim, eu nunca mais vou ver esse cara, né? Nesse plano aqui, eu não vou ver mais esse cara, a não ser por foto ou vídeos. E aí, depois eu fui, só mesmo depois que caramba. E aí eu fiquei mesmo naquela badzinha, assim, uma semana. E a forma que eu tive, a minha irmã, ela também foi um pouco mais na questão emotiva, né? As mulheres são mais emotivas também. Mas, enfim, né? Realmente, então cada um tem a sua forma de lidar, né? Não tem que a pessoa é insensível ou que a pessoa é muito chorona. Cada um de sua forma, cada um tem o seu tempo também, né? Também não tem um medidor de tempo, né? Isso me faz pensar várias coisas, assim, por exemplo, quando algumas famílias, né, perdem, por exemplo, algum ente querido num processo de guerra, e não encontram o corpo, é muito complicado essa família saber realmente conseguir elaborar esse luto se não teve o processo ali de velar, sabe? Então, quando você falou dessa ideia do retorno, isso é muito comum e acontece em diversas idades, inclusive, assim, da esperança de que será que vai voltar? Principalmente nos casos daí que a família não consegue ter acesso ao corpo. Vi recentemente uma grande amiga perdeu a avó e foi algo muito inesperado, apesar de já tinha 80 e poucos anos, foi internada por conta do Covid, não tinha mais Covid, ia ter alta no dia seguinte, teve infarto. E aí foi cremada. E há umas 2 semanas eu estava conversando com a filha dessa senhora que faleceu e ela falou assim, eu vou falar, eu não sabia, mas o fato dela não ter sido enterrada foi algo que fez com que fosse muito mais tranquilo. Porque, e é aquilo, se você não acha o corpo, como você falou da guerra, tem a sensação que vai voltar. Como não está colocando debaixo da terra, você já não tem aquela sensação que, sei lá, pode acordar e não ter ninguém. Não, você sabe, teve um final e parece dar uma sensação que é mais em paz. Pelo menos foi o que me relatou. Eu falei, cara, coisa bizarra, cara. Porque são coisas que, teoricamente, são... Para mim, que estava de fora, desculpa, mas não fazia muita diferença. Entendeu? Mas a pessoa que tu vive, nunca passou por isso? Quem? Tu nunca passou por isso? Meu avô cara, eu lembro quando foi a minha avó enterrado. morreu. Não, mas quando a minha avó morreu, em 2003, eu lembro que quando chovia, eu ficava pensando que minha avó estava no cemitério, sabe? Tipo assim, um dia de chuva, eu ficava assim, caraca, cara,
minha avó tá lá no cemitério, debaixo da terra, e tá Caraca, chovendo. Pedro. Sabe, por mais... Sério? Irmão, Não, tu tem... sério? Não, ó, Luiz e Eu Iago, ficava vocês triste, sabem cara. que vocês estão perdendo dinheiro, né? Vocês não estão cobrando por isso daqui. E tá sendo uma grande sessão de terapia, né, cara? Só depois passa o Revelações em Cristo. primeira mão, hein? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Sim, isso que você está falando sobre a questão do corpo é muito significativo, né? Principalmente agora na época de onde as pessoas, por exemplo, não podem velar com o caixão aberto, está sendo muito difícil, assim, porque as pessoas não têm o contato. Eu me lembro há 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade, e eu assisti um vídeo onde os macacos estavam passando por um processo de luto de um parente que tinha falecido, e os macacos faziam fila e todos tocavam um de cada vez no corpo e depois saía. Então, a questão do toque no corpo, de visualizar, é algo que está intrínseco no ser humano, é animal isso. Esse vídeo é incrível porque é uma experiência com um macaco de 9 anos de idade, que para macaco já estava com uma idade um pouco mais avançada, mas tinha macaco que ia lá, que via, que mexia e tal, mas tinha uns macacos, cara, que ia e voltava boladão. E assim, não sei o que, boladaço, cara. E aí ele falou, e é uma coisa que eu vi, o luto, ele é diferente em culturas também, né? Então, cada cultura... A dança do cara do caixão, por exemplo. A dança do cara do caixão é o cultural. Inclusive, mas, eu quero, tá? No meu. Solta a vinheta. Ô, Aleph, essa questão do corpo, por exemplo, nós tivemos um Air France há alguns anos atrás que caiu no mar, né, cara? Então, assim, eu fico pensando que se, por exemplo, meus pais estivessem nesse avião, eu estaria até hoje achando que eles estão numa ilha no Robinson Crusoe, entendeu? Eles tinham virado náufrago, Tom Hanks, falando com o Wilson. Não, sério, eu não conseguiria viver um luto se eu... mas impossível. Pra Deus, nada é impossível. Eu ia criar alguma coisa na minha cabeça de que, tipo assim, de que sério, cara, eu ia viver em negação, provavelmente. E aí, a minha pergunta é assim, existe luto eterno? Existe luto eterno? Eu acredito que pessoas passam a vida enlutada e não trabalham o luto, e elas vão pro seu próprio processo de morte enlutada com processos que viveram e vivenciaram jovens na vida. Então, tem pessoas que vão trabalhar na psicoterapia o luto de 10 anos atrás, de 15 anos atrás ou mais. E que até hoje pega. E colaborando ainda com o que o Alex está falando, voltando ali um pouquinho na questão da guerra, né? Hoje, na constelação, quando a gente traz para o campo, né? Quando a gente traz ali para essa energia, a gente percebe que muitas informações de guerra ainda reverberam hoje em dia. Por quê? Porque está na nossa memória celular isso. Então, se lá atrás alguém foi... Como era muito comum, né? Aquela coisa, morreu na guerra, ninguém sabe se morreu, se não morreu, se foi para outro. Esses excluídos, que a gente chama na constelação, na visão sistêmica, eles deixam espaços vazios. E esses espaços, eles precisam ser preenchidos. Então, assim, cada um tem o seu lugar sistêmico. Como eu sempre brinco, cada um no seu quadradinho. E, além disso, essa questão de, como você falou assim, se os meus pais tivessem... A gente tem outro termo sistêmico, que é o congelamento sistêmico. Então, assim, o que é? É uma parte sua que ainda ficou ali, parada, travada, naquele momento, naquele dia. Né? Não interessa se você é criança, se você já é adulto, mas a tua vida para ali, uma parte para ali. E o fluir acaba sendo acometido e atrapalhando tudo isso, né? Isso me lembra outro caso, Thiago, que eu conheci de uma mulher que
perdeu a filha de 9 anos, só que ela não morreu, ela desapareceu. Ela foi, né, sequestrada, né? Eu lembro muito bem, foi uma reunião que a gente fez, e essa mulher, ela criou uma ONG para filhos desaparecidos, para mulheres, mães de filhos desaparecidos, né? E a filha dela fazia 15 anos de desaparecida, ela tinha 9 e ela já teria 24 anos atualmente, e ela ia, né, nos lugares, ela ainda, com 15 anos depois, ela fazia envelhecimento da filha por computação, né, cara, e distribuía e tal. Eu, inclusive, já postei várias vezes a foto dessa menina, né, envelhecida digitalmente. Esse luto pode ser um luto eterno, como o Alex falou, porque como com a mãe, né, que não acha a filha, seja viva, seja morta, como que uma mãe lida com isso, cara? Cara, eu até quase passei por isso, porque minha mãe ficou desaparecida por 13 dias, né? Não sei se vocês lembram disso, ou a gente já se conhecia. Caramba. Na época, eu morava em Curitiba, né? E aí eu vim aqui no Rio, dei uma procurada em hospitais, em tudo, e voltei para Curitiba para trabalhar. Aí o nego ficou assim, nossa, cara, tua mãe sumiu, tu voltou a trabalhar? Falei, já fui, fiz a pesquisa que eu tinha que fazer. E assim, aqui em casa a gente tem uma cultura de sai e fica 2, 3 dias fora, cara, e não fala para onde foi. De repente, do nada, fala assim à noite, tô aqui, vou embora tal dia. A gente tinha essa cultura aqui, entendeu? Então, assim, eu pra mim achei, tava nada fora da normalidade. Aí, na minha primeira vinda aqui ao Rio, perguntei aqui, meu pai, minha irmã, como é que foi, o que aconteceu, se tinha algum tipo de aborrecimento. Minha mãe é uma pessoa muito tranquila. Aí, por conta de ser Rio de Janeiro, né, minha mãe era meio doida. Eu falei, cara, será que minha mãe teve algum assalto no ônibus, ela deve ter pegado na arma do bandido e falado, menino, para com isso, baixa esse brinquedo, e o cara deu um tiro nela? Essa era a condição que eu pensava. Só que beleza, voltei a trabalhar normal, as pessoas lá no trabalho, que isso, cara, tu é doido. Aí depois começou a me dar uma agonia, cara, que eu fiquei pensando assim, olha só, se você não fizer tudo que você tiver para fazer agora para achar tua mãe, irmão, você vai ficar eternamente com aquele pensamento de, e se eu não achar? Eu vou ficar com essa pergunta sem resposta? Minha mãe tá onde? Ela tá louca, andando por aí, foi enterrada como indigente. E aí começou a me invadir, de uma ansiedade me invadir, cara. E eu falei, olha só, eu até pedi as contas lá no trabalho, aí em Curitiba, e eu voltei pra cá até achar minha mãe, cara. Porque eu falei, pelo menos eu quero ter aquela sensação de fiz tudo que estava ao meu alcance e não consegui, do que ter aquela eterna dúvida e aquele julgamento próprio, né? Aquela autopunição de tipo, olha só, você não fez o que tinha que ser feito, que você poderia ter achado se você tivesse agido no momento certo. Então, Pedro, o que você está falando é sinistro, cara. Isso é possível mesmo. Só uma coisa, onde sua mãe estava? Você vai me deixar louco de curiosidade, cara? Eu sou curioso pra você parar aí na história. Você tá maluco? Cara, qual foi a história? É muito louco isso, né? Minha mãe chamou minha irmã para ir com ela na igreja lá no dia e minha irmã não quis ir. Tanto que minha irmã foi a primeira a chorar. E eu falei, por que tá chorando, cara? A mulher não fez o convite, não quis ir. Mas o que aconteceu? Minha mãe, na época, estava no início da hipertensão dela. E ela passou muito mal na rua. E aí, nesse passar muito mal na rua, cara, uma senhora velhinha levou ela para uma comunidade aqui do Rio chamada Malé, não sei como se pronuncia. E aí levou ela... ela para lá. Só que minha mãe, ela tinha celular que servia praticamente para nada, porque não ficava carregando o celular. E minha mãe sabia de cor apenas 2 telefones. Um da irmã dela, minha tia, uma das minhas tias, e o aqui de casa. Aqui em casa ela ligava. Quando ela estava com uma consciência boa, ela ligava, chamava e ninguém atendia, que as pessoas estavam procurando ela. E quando ligou para minha tia tinha 2 telefones. E o único que ela sabia de cor é o que estava ruim, que ficou ruim justamente. Então, tipo assim, na época eu era repórter, né? Então botei a cara da minha mãe em jornal, em Cidade Alerta, em tudo dentro dos contextos que eu tinha. Que isso, cara? E aí, cara, botei a cara da minha mãe em poste, fui em todos os necrotérios, hospital, enfim. Aí minha mãe, cara, quando ela teve uma leve melhora, que deu pra ela se sustentar, que minha mãe tinha melhoras e ficava lá. E a senhora, em vez de chamar as pessoas da comunidade e precisamos levar essa moça para um hospital, não, foi cuidando caseiramente da minha mãe. Olha que bizarro. Caraca, e ela deve cozinhar bem, Tua mãe tava... Não, pra você aquela coisinha, uma senhora, pra mim, a senhora deu uma Que história maluca. Cara.
E aí, o que acontece? Quando minha mãe volta, cara, minha mãe voltou bem abatida e já reclamando. O que é isso que a minha cara tem tudo quanto é poste aqui? Aí eu falei, cara, não acredito, mas nem vou brigar com você. Bom que você tá viva. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Esse luto do desaparecido, o luto da pessoa que não é encontrada, não sabe se está morta, não sabe se está sequestrada. O que a psicologia fala sobre isso? Então, é possível realizar, elaborar, né, o luto, sim, de pessoas que você não tem acesso ao corpo, mas muito provavelmente esse processo vai se demorar muito mais. Porque o luto ele é um processo de reconstrução. Só que se você não tem um fato concreto ali para você poder, sabe, sair desse limbo, o que aconteceu? Aí fica mais difícil. Até em relacionamentos, né? Quando você não tem uma decisão, nós terminamos, é mais difícil elaborar o término da relação. E a gente fica naquele limbo, os dois sofrendo pra caramba. Por quê? Porque não tem o fato concreto. Nós terminamos. Então, a partir de agora, eu vou pegar minhas energias e vou redirecionar. Sabe? Tem que ter um mais final, difícil, mas não é impossível. Final, então. Tem que desenhar e falar assim, é importante. acabou aqui. E é muito importante, também interessante, né, Alex, fazer esse ato simbólico. Na constelação, o que é a constelação, né? Ela traz uma organização e o alinhamento do sistema familiar. Constelar é revelar, é a gente olhar para o nosso sistema, olhar lá para trás, para os nossos antepassados, para tudo aquilo que a gente traz na nossa memória celular, nessa nossa nuvem energética que a gente vem trazendo pela vida. E na constelação, quando a gente encontra o luto, quando a gente encontra a falta, quando a gente encontra esses lugares vazios, como eu falei, né? Quando a gente fala lugares, é lógico que é uma metáfora, mas cada um tem o seu lugar no sistema familiar. Seu lugar de filho, seu lugar de pai, de mãe e assim por diante. E quando a gente traz o luto e precisa olhar para ele, porque a gente tem que encerrar. Então, abortos, como é muito comum a gente encontrar, a gente perceber e aparecem na constelação, como de forma energética, porque é uma prática terapêutica energética. E esse ato simbólico em você, de fato, ali olhar e enterrar e acabar e finalizar, traz essa ressignificação, essa elaboração do luto, né, Alex? Por exemplo, Luiz, o que você está falando, então, é porque antigamente a galera fazia que era queimar as cartinhas de amor. Então, tipo assim, você chegar a jogar essas coisas fora, essas cartinhas... Legal. Essa questão de fotografia, né? Antigamente, as mais radicais jogavam discos e presentes fora. Eu não acho tão inteligente. Mas, de repente, né, aquela pessoa tem um apego tão grande que, sei lá, esse disco aqui que ela me deu, ou esse CD na época, né? É muito importante para mim. Hoje as pessoas, elas apagam as redes sociais, as fotos, não seguem mais, bloqueiam no WhatsApp. Só para tentar entender esse ponto final. Esse ponto final da questão física, ele é mais importante do que esse das redes sociais, né? Não sei, ou eu estou errado. Eu acredito que é um conjunto. E aquilo que vai fazer sentido para você. Talvez hoje para você quebrar o disco e jogar, enterrar e não quero mais ver, faz sentido. Nossa, tá entregando a minha idade. De todos nós, então tá tranquilo. Então, assim, cada um tem que elaborar, cada um tem que fazer sentido. O que toca teu coração? O que vai realmente fazer você entender que aquilo acabou? Eu demorei a voltar a vestir as blusas, as roupas que eu ganhei. Eu demorei uns bons 3 meses, cara. Tipo assim, não joguei fora, tipo assim, ainda mais roupa do Flamengo. Eu falei assim, não vou jogar fora. Tipo, uma hora, mas cara, eu fiquei sem usar, cara. Eu não me sentia preparado, eu me sentia triste, era uma coisa que me trazia uma lembrança. Olha que armadilha, porque agora faz muito sentido. A minha namorada, uma ex, cara, ela me deu um Xbox One. E sempre que eu tava triste, eu jogava o Xbox One. O que aconteceu? Demorou pra cacete pra eu superar. Ô, Aleph, hoje em dia existe até cerimônia de divórcio, cara. Tem a ver com isso, tem a ver com
com o fim da relação, sim, cara. Pessoas que terminam bem, se separam, hoje em dia fazem até festa. Tem gente que faz até festa, exatamente. Sim. Ou não, né? O caso daquela menina que ela fez o casamento, ficou obstinada em casar e logo um dia depois se matou. E aí, aparentemente, essas festas, elas podem estar maquiando uma questão que está interna ali, que não foi ainda trabalhada. Olha, festa de casamento, eu penso que rituais são importantes, independente do contexto, sabe? Sendo ele o casamento, seja ele o processo de velar o corpo, né? Então, esses são rituais, né? Uns são rituais de passagens, outros rituais de despedida. E eu acho muito importante, sim, existirem esses momentos de encerramento. Eu não tenho muito conhecimento sobre esses rituais de término, como você tinha comentado. Então, para mim, está sendo uma novidade aqui também escutar sobre isso, né? De ter uma festa de despedida. Mande, eu não conhecia. Mas eu acho interessante existir esse ponto, assim, para ser um ponto de concretização do próximo passo, né? O que fazer a partir daqui. E assim, a fala da Lu me lembrou algumas coisas, assim, por exemplo, no psicodrama a gente poderia fazer o quê? Aquecer a pessoa nesse sentimento ali da perda, dessa ausência, e aí a gente pode estar concretizando esse corpo que não foi visto, né, através de outro participante da terapia de grupo, ou se é na terapia individual com o objeto da pessoa, uma camiseta da pessoa, almofadas que possam estar representando e a pessoa possa estar expressando ali coisas que ela nunca expressou dentro de uma realidade estendida, né? Que é o mundo do como ser dentro do psicodrama. Então a pessoa pode estar assim expressando tudo aquilo que ela não teve a oportunidade, e ali é o momento dela se de fato se expressar e poder se conectar com essa dor de uma maneira que não tinha conseguido antes, para poder tocar a vida dali para frente. E com então, isso também, Nália, essa marcação. Quando consegue fazer esse processo, porque a gente entende que eu sempre falo, consciência é remédio. Então, quando você traz isso para a consciência, é você realmente, de fato, olhar para isso. Aí a gente consegue ter esse processo de cura, essa ressignificação, porque enquanto ainda está ali no inconsciente, enquanto a gente não está trazendo isso para a racionalidade, a gente acaba levando a vida e não curando, não olhando. Então, esses processos são tão importantes, por quê? Porque é você trazer para a consciência, é você olhar para ele, sim, aconteceu. E agora? Eu preciso ressignificar isso. Eu preciso entender essa minha nova vida, porque é uma nova vida. Qualquer processo de luto, qualquer perda, é uma nova vida, né? Então, assim, é muito importante ter essa nova consciência. Eu entendo muito, acredito muito nisso, assim. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Luiz, e aquelas pessoas que, tipo assim, o filho morreu, o marido morreu, ou a esposa morreu? Tem pessoas que a gente vê algumas histórias, né, meio estranhas, meio mórbidas. Tipo assim, a pessoa não desfaz o quarto e aquele quarto ele permanece da mesma forma como aquela pessoa fosse viva. A pessoa não desapega das coisas daquela pessoa, né? Isso poderia ser um luto eterno ou alguma coisa, um elo que não foi cortado. E como é que se corta isso dentro da tua área aí, dentro da psicologia com Alice? Como é que esses casos extremos, assim, né? Daquela pessoa que, cara, tem gente, por exemplo, que não tira aliança de casamento, né? Mas não são as fases. É a morte separar. E por que pessoas que vivem assim por 4, 5 anos ainda nessas questões? Sistemicamente, a gente já consegue perceber uma repetição de acontecimentos numa família. Então, às vezes você fala, né? Às vezes acontecem muitas tragédias ou muitas doenças. Sistemicamente, a gente consegue olhar isso e perceber que existem desordens nessa família, nesse sistema familiar. E quando a gente fala disso, não pensa que é minha avó, minha bisavó e eu tenho que saber da história. Não. Às vezes a gente já repete situações de gerações, 10, 8 gerações lá atrás, que a gente nunca vai saber, que a gente não vai ter acesso. Então, quando a gente vai trazendo isso para a constelação, quando a gente traz essa nova consciência, muitas vezes a gente vê que a gente está repetindo
por querer honrar o sistema, porque nós somos regidos por 3 leis sistêmicas: o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. E essa questão de permanecer no luto, a gente entende que é muito complicado também, porque existe uma alma, né? A gente não está falando de vida, entendendo que a constelação também não tem nada a ver com religião. Mas existe uma alma. Essa alma vai existir. Não interessa se ela hoje tem um corpo físico ou não. Então, a gente tem que entender também que cada um tem o seu destino. É aceitar que foi como tinha que ser. Eu precisava passar por isso, ela precisava passar por isso, ele precisava passar por isso. E quando a gente fica segurando essa vida, segurando essa... É lógico que as lembranças, o legado, isso não acaba, isso, né, vai estar sempre dentro de nós. Mas a gente precisa também dar espaço para que isso possa fluir, para que essa alma, para que esse lugar de fato tenha paz, enfim, né? E a gente não está entrando em crenças religiosas de forma alguma. Mas e até para que não gere mais desordens ali para frente, Sim. porque a gente vai percebendo essa repetição. Ô, Aleph, isso não tem a ver com as fases do luto? Porque, assim, o que eu estudei, o que eu já tinha até estudado antes, aprendi é que a primeira fase do luto é a negação. Então, quando alguém mantém um quarto pronto ou mantém a aliança no dedo, ela está se negando a acreditar que aquilo realmente aconteceu. Tem a ver com isso, Aleph, na tua opinião? Sim, para mim tem a ver com isso, sim. Né? A Elizabeth Kubler-Ross, ela vai descrever 5 fases, né? Que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e aí a aceitação. Então, essa característica que você comentou, né? De permanecer com as roupas, com a aliança, sim, pode ser considerada, né? Uma forma de estar tentando negar. E aí pessoas, às vezes, para tentar manter a sanidade, criam outras realidades estendidas como se, de fato, existissem coisas ali. Então, eu me lembro de ter lido um livro onde o psiquiatra fala, olha, se eu tivesse o poder de tirar a loucura de uma pessoa, eu ia me questionar se eu realmente faria isso, porque às vezes essa loucura tem uma função de manter essa pessoa viva, para que foi a forma com que o ego dela conseguiu se estruturar ali para que ela pudesse se manter sobrevivendo. Então, às vezes, essa disruptura da realidade faz parte de um processo de mecanismo de defesa, que foi o que a pessoa estava dando conta. Né? Claro, se é muito estendido por muito tempo, será que tem formas da gente tentar intervir ali, né? E fazer alguma coisa ou não? Só para entender, porque quando você citou a Elizabeth, e é aquilo, as 5 fases do luto não é algo cientificamente comprovado. E a Elizabeth, quando ela escreveu esse livro, ela falava sobre pessoas que estavam, se não me engano, death and dying, tradução em português, morte e morrendo. Então, não era sobre pessoas que morreram, que estão vivendo uma experiência de alguém que morreu. São pessoas que estão em doenças terminais e vão morrer. Então, a psicologia, ela se apropriou disso ou falou assim, dá tudo no mesmo? O que aconteceu nessa parada? Porque até então, antes eu falava assim, não, isso é só uma... Porque eu já vi 5 formas, eu vi 9 formas e vi 7 etapas de luto. Então, não tem uma... Não é uníssono isso. Uhum. Então, como a gente estava comentando antes, na verdade, isso são formas de tentar categorizar para a gente trazer para algo mais palpável e conseguir explicar. Mas o luto, ele não tem fases rígidas assim, né? Porque é algo muito subjetivo e cada um vai vivenciar da sua forma. Então, tem pessoas que vão passar por essas 5 fases? Sim. Sejam elas pacientes que estão no processo de morrer, né? Ou não, até a mesma família. O enlutado, ele também passa por esse processo de negar a perda ali da pessoa. O livro da Elizabeth, ela traz ali, falando de uma experiência bem dentro de hospitais, né? Falando de pacientes que, me fugiu agora o termo, que são dados como... Terminais.
como terminais, né, de pacientes terminais, mas ela fala bastante de cuidados paliativos, né? Agora eu lembrei do termo. E do trabalho que ela faz ali junto com esses pacientes, sabe? Mas não é algo rígido realmente sobre essas fases. E aí, como a gente estava comentando antes, assim como existem as 5 formas de amor, isso são apenas formas da gente tentar explicar algo que é muito subjetivo. Acabamos simplificando Perfeito. e perdendo um pouco da essência quando a gente tenta concretizar? Sim, mas isso é o que eu acredito que acontece em todo processo diagnóstico, porque se todos nós aqui estivéssemos depressão, eu tenho certeza que cada um poderia falar coisas diferentes. A psicologia é o estudo da psique, né, cara? Então a psique é muito complexa, né? Então não tem como não tem como ser uma coisa matemática, né? Tipo, a gente sabe que 2 mais 2 são 4, sempre vão ser 4. Acho que tudo que é científico, mesmo dentro da psicologia, é subjetivo. Acho que vai ser sempre assim. Eu vi uma história de um garçom que ele me falou, dentro disso que o Aleph disse. Eu vi uma história de um garçom, cara, que ele falou que tinha uma senhora que toda vez, ela já era frequentadora há anos do bar, toda vez que ela sentava lá, ela pedia 2 chopps. E aí, sempre um para ela e o outro ficava na frente. Só que ninguém, sempre sozinha. E ele me falou que uma vez um cara questionou ele, cara, por que aquela mulher ali, já vi ela algumas vezes, sempre pede? Cara, então, ela sempre vinha com o marido, tomar o chopinho, e o marido dela morreu, mas ela ainda pede um chopinho, e às vezes ele ficava falando sozinha, como se o cara ainda estivesse ali, mano. Mas tipo, como se o luto fosse uma escolha? Um saudozinho bom. Na verdade. A gente poderia colocar isso como uma escolha inconsciente, não como um processo de escolha que ela, então eu vou fazer isso para não sofrer. Mas se a gente considerar todo o mecanismo de defesa como uma escolha inconsciente da mente, aí acho que sim. Mas então, senão eu não colocaria como uma escolha. O luto definitivamente é um sofrimento. Não tem como relativizar isso. O luto é um sofrimento. As fases do luto também, eu acho que elas trazem um pouco de conforto até para quem está vivendo. Eu estou vivendo o luto. Eu perdi a minha avó agora em fevereiro. Totalmente, não era nada esperado, não era nada anunciado, ela não tinha nenhuma comorbidade. E aconteceu. E aí a gente fala, né, com todas as nossas técnicas, eu estudo inteligência emocional já há mais de 3 anos, sou imersa essa questão do autoconhecimento aí há mais de 5, 7 anos. E aí você se pega vulnerável também. E você fala, caramba, e aí, como é que eu vou lidar com isso agora? E é interessante que quando você entende essas fases do luto, você, querendo ou não, tem um conforto de, então ok, eu estou no caminho certo. Você tem um nome, né? Eu estou vivendo isso. Ai, obrigado. Exatamente. E aí você vê que tem final. Você descobre que tem final, entendeu? E aí você fala assim, até dá esperança. Sim. E você pensa assim, cara, eu tô falando porque eu vivi também isso recentemente. Assim, cara, então quer dizer que eu tô na fase da depressão e daqui a pouco vai chegar a fase da aceitação. Isso te dá um conforto de vai chegar, eu não vou morrer com isso. Então você que tá ouvindo, que tá vivendo luto, vai chegar, vai acabar. Agora, será que essa fragilidade que o luto traz, que já reparou, tem muita gente também que às vezes procura questão esotérica, questão religiosa. Eu acho que tem muita gente que está fragilizada emocionalmente também, que encontra ser reconfortada em religião. Vocês já repararam também que as pessoas ficam muito suscetíveis a se tornar religiosas em momentos de luto? Sim. Eu acredito que a religião, a espiritualidade, né? Não apenas a questão da religião, porque aí a gente entra muito específico, mas a espiritualidade do indivíduo, seja ela no planeta Terra, em Deus, em Shiva, o que for, sim, pode trazer esperança, né? Porque é algo que dá, que traz sentido à vida, e isso é muito, muito importante. E vocês acabaram de falar sobre essa questão de dar nome ou não, e eu quero fazer um rápido jogo com vocês. Eu quero que vocês respondam bem rápido aqui uma coisa. Quem responder antes aí vai ganhar. Tenho 3 perguntinhas. O filho que perde os pais é o quê? Órfão. Órfão, legal. A mulher que perde o marido é? Viúva. Legal. A mãe que perde o filho é?
Não tem nome. Tem Triste. nome. Na Sai- língua portuguesa Sai da ordem, né? não tem um nome que represente isso. Essa dor. É a mulher que perdeu o filho, né? Não tem um Sim. termo. Ah, a mulher que perdeu o filho, puxa. E como Porque que não é é natural difícil também, né? isso? Porque não é natural, assim, a morte não tem idade, mas não é a natureza, Aham. o velho e A ordem, né? depois É do inversão novo. da ordem, né? Gente, Exatamente. vamos fazer uma convenção. A gente não tá de dar um nome esperado pra pra isso. Sério, porque eu fiquei mal agora. É verdade. Não Doido, tem. né? É o quê? É triste pra caralho. Desfiliada. Nossa. Agora eu sou viúva, então isso me representa. Sim. Sabe, eu tenho grupo de viúvas que Sim. Projeto eu faço Books. parte, sabe? Ajuda a elaborar esse luto, né, Aleph? Ajuda você Elaborar, a você compreender. assumir aquela postura, compreender, ressignificar também, né? E o sentimento da pertinência, né? Você sentir que você faz parte de um grupo de pessoas que está vivendo aquilo ali. Por exemplo, dentro dessas etapas do luto, e o Thiago me falando da moça ali que comprava o chopp para ela e para o marido falecido, também lembrar de um meme que virou meme há algum tempo atrás, não é um meme engraçado, mas do casal de velhinhos que ia no estádio lá na Turquia, no Fenerbahçe. Eles iam Caraca, juntos, sinistro. né? Depois ele faleceu e ela continuou indo e comprando os dois ingressos, comprando o ingresso dela e dele no mesmo lugar. E o Fenerbahçe, depois que ela também veio a falecer, aposentou aqueles assentos. Então, tipo assim, não se vende mais aqueles assentos. Pelo menos é o que eu ouvi dizer, não sei se é verdade. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. E dentro da cultura pop, né, uma coisa que significa muito, representa muito, né, essa questão, como eu falei, do Fenerbahçe, da mulher do chopp, né, do quarto que não é desfeito, é o WandaVision, né, que é a série da Disney Plus que retrata como eu nunca vi nenhuma outra série, nenhum outro filme. A gente tem filmes de dramas, de guerra, e uma série de heróis retratou essas 5 fases muito bem. O que acontece? Você imagina se essa mulher que compra o chopp tivesse não só o poder de comprar o chopp, mas de materializar o marido dela mentalmente ali e criar uma realidade na qual o marido dela fosse ainda vivo. É exatamente o que acontece na série. A Wanda tem esse poder de alterar a realidade e ela altera para viver de novo aquele amor que ela perdeu. Ela, né, ela era uma viúva, digamos assim, ela perdeu o Visão, né, o cara que o Thanos matou. Não sei se vocês lembram do filme, mas está aí o spoiler. O Thanos mata o Visão no Guerra Infinita. E a Wanda, cara, ela fica desnorteada. Ela já tinha perdido o irmão num outro filme, né? Já era uma pessoa, já era uma órfã, né? Já era uma menina que já tinha perdido os pais também na guerra. E aí se vê sem o marido dela. E ela cria toda uma realidade, uma cidade toda fictícia na cabeça dela. E assim, faz muito sentido. E depois ela tem a fase da raiva também, né? Quando as pessoas começam a questionar ela, não sei se tu lembra, Thiago, mas a Rambeau chega lá e fala assim, cara, isso tudo aqui é sobre o Visão, porque o Visão, ela fica irada, porque o Visão morreu. E ela fica irada e ela tem a fase da raiva e tudo. Eu queria, tipo assim, é importante respeitar cada etapa? Ou como que vocês veem isso? Aleph, como que você vê essa pulada de etapa, você, né, não querer viver o luto de fato? Então, é que, na verdade, não existe o pular etapa. São etapas. E a etapa, de uma forma acadêmica, é colocada nessa sequência. Não necessariamente todo mundo vai passar por ela. Mas eu fiquei pensando e lembrando de uma história, quando você falou sobre isso, e tua fala é assim, né? Faz muito sentido ela criar essas realidades. E, cara, eu já tive experiências, né, de trabalhar dentro de instituição psiquiátrica, né, dentro de clínica psiquiátrica. E aí você começa a escutar as pessoas e tudo que elas passaram, e daí você vai entendendo, cara, faz muito sentido ela ter criado essa realidade. E daí você pensa, essa Wanda, ela enlouqueceu? Não enlouqueceu? E aí eu comecei a entender que a diferença entre...
as pessoas que estavam na clínica e eu, sabe qual era? Nenhuma, exatamente o que eu pensei. Eu tinha a chave da porta. Essa era a diferença. Eu entrava e saía com a chave. E as pessoas ficavam lá por 30 dias, tal, né, internadas num processo lá de tentar recuperar algumas coisas. O que você ia falar, Pedro? Não, eu ia falar justamente isso, porque eu vendo a série, e no começo a série faz essa narrativa de você, quando você percebe o que ela tá fazendo, você meio que vilaniza ela, né, Kim? Você meio que dá mais assim, cara, que mulher, que absurdo que ela tá fazendo. Mas você vai pra pensar assim, cara, você não faria isso também, se você tivesse oportunidade? Né? Tipo assim, cara, eu vou entrar num terreno, assim, um pouco mais sentimental. Tiago, se tu pudesse limpar a tua conta agora, cara, limpar a tua conta, vender essa televisão, teu Play 4 pra fazer um churrasco no domingo com teu pai, você faria, cara? Cara, eu faria, na verdade eu revi, a gente tá falando de filme, né? Eu revi o Endgame, né? E aí tem aquela parte que o Tony Stark, ele volta lá pra 1950 e pouco pra buscar lá aquele negócio, ele encontra o pai dele, né? Sim. E aí o pai dele tá falando, pô, minha mulher tá grávida, eu tô nervoso pra ter um filho, e ele tá na frente do filho dele adulto, que era uma problemática com o pai muito grande, né? Sim. Ele tinha um problema com o pai dele. E aí ele tava naquela oportunidade. Eu, cara, revi aquela cena, eu falei assim, até comentei no YouTube, e a maior galera começou a curtir também esse comentário. Eu falei, cara, daria tudo pra ter essa oportunidade de novo. De chegar, tanto que ele não era muito próximo do pai, e no final ele acaba adotando o nome do pai dele, né? E dá o sobrenome da mulher, e aí o cara fala, pô, te conheço de algum lugar, né? O pai dele fala assim, Howard. é estranho. E aí depois ele vai, quando se despede, ele fala, não, vai dar tudo certo no nascimento do teu filho, cara, vai dar tudo ok. Aí ele vai dar um abraço no pai, assim, meio estranho. Só que o cara não entende de nada, né? Pô, acabei de conhecer esse cara tá me abraçando. Aí ele fala, pô, muito obrigado pelo que você fez por esse país, né? Aí ele coisa mais. Eu falei, pô, cara, com certeza daria, pô, tudo uma máquina do tempo para levar para ter algum momento com o velho, com certeza. Sentir o cheiro, sentir o toque, sentir, tipo, de novo a presença. Aí a Wanda pode. A diferença é que ela podia e a gente não. E até que eu falando de novo de filme, né? É até uma questão que eu queria saber. Sabe, se o luto e a culpa são as mesmas coisas. Eu nem também não sei se enquadra isso, por exemplo. E eu também não sei se a Luíse e o Aleph são tão cinéfilos assim igual a gente, ou se já assistiram. Por exemplo, o próprio Darth Vader, né? O Darth Vader, o luto dele, ele foi um luto junto com culpa, são coisas diferentes, porque o Darth Vader, na verdade, ele só vira também Darth Vader ali, ele ter sofrido para ter que botar aquela roupa preta, porque ele, na cabeça dele, ele matou a mulher dele, entendeu? Ele matou ela enforcada. E, na verdade, ele tipo quer assim, evitar o luto, né? Porque ele vira Darth Vader primeiro porque o chefe, o líder dele, fala assim, não, eu vou te ensinar a evitar a morte. Você vai aprender... não é que você vai ressuscitar, você vai evitar que a pessoa morra. Então ele fala assim, pô, cara, se eu posso ter esse poder do lado negro, e ele fala, né, o Palpatine fala, que os Jedi não vão te ensinar isso. Os Jedi não vão te ensinar a evitar a morte, só o lado negro tem esse poder. Ele fala, não, então eu quero o lado negro, porque se eu posso evitar que alguém que eu ame, o cara que já tinha perdido a mãe também, né, o Anakin já tinha perdido a mãe. Então, tipo, foi mais ou menos isso, né, eu não quero viver o luto de novo. Não, eu já vi algumas linhas teóricas falando que o Darth Vader, porque, né, ele tem todo aquele aparelho para ele respirar e que a dor é muito grande. E que o que sustentava ele era a lembrança da Padmé, né, que é a mulher dele, no caso, falecida, e isso que sustentava dele se manter naquele aparato todo ali tecnológico para ele depois permanecer vivo. Mas aí que tá, essa culpa dele que fez ele virar um cara assassino na galáxia. Então, tipo assim, o luto... Mas e aí, o Aleph e Luiz, luto e culpa são coisas diferentes? Cara, tomara que eles conheçam Star Wars, porque senão eles não vão entender nada do que foi dito aqui, cara. Cara, infelizmente eu não vou poder citar partes do Star Wars, mas não posso opinar. Talvez a Lu me salve nessa parte. Mas respondendo essa pergunta, Thiago, existe luto sem culpa alguma, né? Você pode passar por todo o processo do estar enlutado e de conseguir superar e não sentir. Mas aquela pessoa que fala o seguinte, não, mas eu estava sem falar com a pessoa. Mas e se... E daí entra na barganha, né, Alex?
entra naquele momento que você entra no estágio da barganha, que você começa, e se eu tivesse lá? E se eu tivesse feito diferente? Eu acho que é muito comum isso, não pode durar muito. Mas no primeiro momento, quando você se vê ali naquela situação, você fala assim, caramba, eu agora falando, Luiz e pessoa física, eu sei que eu fui a melhor neta para minha avó. Eu sei que eu dei todo o amor e que eu falei para ela todos os dias que eu amava ela, e ela sabe disso. Que suas primas não escutem esse vídeo. eu sou a única neta menina dela. Então tá bom. Então, assim, mas assim, no momento em que eu tive a notícia, você é automático, você começa a... Mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado alguma coisa, se eu tivesse... entra na fase da barganha também. Então, talvez isso também entra nessa questão da culpa. Você não pode absorver ela e trazer ela como uma verdade absoluta, porque ninguém é culpado, né, do destino do outro. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Só fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo aqui tá com os pais vivos? Pai e mãe? Meus pais, sim. Então, eu só acho que sou o único aqui que estou só com a mãe, né? Agora, eu já perdi muitos amigos, pessoas queridas, assim. Agora, eu não sei o que acontece, cara. Eu não sei se é com a questão, assim, se de repente a Luísa vai explicar pela constelação isso. Mas, cara, perder o pai ou a mãe é uma parada muito sinistra, cara. Tá maluco. É uma parada que é muito estranho, é diferente. Pô, eu já perdi amigos, cara. Já perdi pessoas que eu considerava até irmão, como um primo meu. Só que, cara, pai e mãe é uma parada muito estranha mesmo, cara. Tanto que quando eu recebi a notícia do médico, 2 médicos vieram me falar, né? E aí, quando eles me falaram, cara, tipo assim, primeiro o mundo ficou slow motion pra mim, e eu voltei no tempo, aí não sei nem se a constelação vai explicar isso, Lili. Sei que eu voltei desde quando eu criança com meu pai, passou em segundo do filme da minha vida, toda a minha jornada com meu pai. E assim, tipo filme, quando eu voltei pra realidade, eu falei, beleza, vamos lá, não ensinam como é que a gente faz isso na escola, como é que eu faço pra enterrar meu pai? E aí eu já virei a chave, eu virei um outro cara a partir dali. E até você falou uma coisa aí também, Luiz, sobre a gente carregar umas coisas meio dos nossos antepassados, né? Cada dia que passa, eu sou muito parecido fisicamente com meu pai, muito mesmo. Mas cada dia que passa, eu me vejo muito igual a ele. Tanto que teve um dia que eu fui na feira, então assim, eu já sei também o estilo da culinária. Minha mãe estava uns dias aqui em casa, e aí eu fui lá na feira, cara, e do nada assim, vou levar essa abobrinha. Cara, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, cara, todo dia que você vai na feira, você volta igual o teu pai, cara, com a bolsa assim, meio que esbaforido, e tu vai rápido, tu pensa que tu tá lá, tu tá aqui já, pensa que tu tá aqui, tu tá lá ainda, tu tá muito igual a ele. Aí quando eu tirei a abobrinha, minha mãe começou a chorar assim, copiosamente. Eu falei, o que foi? Eu falei, cara, é impressionante, cara. Eu tava com vontade de comer a abobrinha, e ela falou que eu tava pensando assim, poxa, se meu marido estivesse aqui, ele já sabe as coisas que eu tenho vontade de comer. E você trouxe o negócio que eu tava com vontade de comer. Então, assim, você tá igual o cara, mano. Que é isso, velho? Aí, tipo assim, esse negócio que você falou da constelação, da gente carregar um pouco do nosso passado. Memória celular. Muito doido isso. Quando tem essa perda de pai e mãe, é muito comum você... Exatamente, esse processo que você viveu, ele é muito comum em você acessar a criança. Porque todos nós, não interessa a idade que a gente tenha, nós temos a nossa criança interior. Então, assim, e muitas vezes essa criança não tem hoje a atenção que ela precisa ter. Tá, mas como é que é isso? Eu já sou adulto, sou formado, tenho minha vida, mas dentro de você tem que olhar para a sua criança, para você criança. Porque lá, quando criança, você era filho. E nesse momento, você se vê e você quer ser pequeno. Onde o que acontece quando somos pequenos? A gente corre para os pais. A gente tem esse acolhimento. Então, é comum ver isso de quando perde os pais, fica perdido. E aí, agora? Como é que eu vou fazer? Exato. Para onde que eu corro? Como é que eu vou ser, né? E essa questão que você falou de estou me tornando parecido com o meu pai. Isso é lógico, nós somos 50% pai, 50% mãe, né? Então, nós temos que honrar eles. Tanto que quando a gente fala na constelação honrar pai e mãe,
né, na constelação. Essa frase já é Eu já vi isso num livro já. Então, faz tempo, inclusive. Então, ali a gente já sabe que não é à toa que tem isso, né? Porque esse honrar, porque a gente começa a repetir, e se a gente não honra, não quer dizer que, nossa, eu tenho que aceitar, eu tenho que amar, mas é não julgar. Para quê? Para que você passe a repetir aquilo que é bom, porque é comum a gente começar a repetir e trazer para nossa realidade aquilo que também a gente não que causou desordem. Então nós vamos repetir, até pela questão que eu falei das 3 leis sistêmicas, do pertencimento, a primeira. Todo indivíduo tem necessidade e direito em pertencer ao seu clã familiar, ao seu sistema. Então você faz o quê? Você entende que, para eu pertencer, para eu ser alguém aqui dentro, eu tenho que ser igual a eles. Nem sempre isso vai te dar fluidez na vida. Nem sempre isso vai te impulsionar. E a gente entende que o quê? Que a força masculina impulsiona. A força do pai impulsiona. Mãe é uma questão do preenchimento interno. E os homens estão muito ligados a essa energia masculina. Então, é comum que essa repetição aconteça de forma saudável, para que também não gere desordens na tua vida, para que você não comece a repetir padrões que não são saudáveis. Lembrando assim, eu tô ainda no momento nerd, se falou de Darth Vader, me ativou aqui a criança interior. Mas assim, eu lembro também de uma série, não sei se vocês já viram, o que eu sei que já, chamado How I Met Your Mother, né? E o Marshall, ele perde o pai, e quando ele perde o pai, primeiro, o desespero dele é lembrar de qual foi a última coisa que ele disse pro pai dele, né, cara? Sim. E aí ele vai buscando, não sei o quê, e ele descobre que acho que a última coisa que ele falou veja Braddock 3, sei lá. Caraca, esse é meu pai. Né? E ele começa a buscar na memória, e aí você vê, né, na série você vê os flashbacks, ele começa a puxar na memória, cara, o que foi a última coisa que eu falei pro meu pai? E aí ele lembra que ele desceu, que ele deu um abraço no pai, o pai tava na casa dele, deu um abraço no pai, falou, pai, te amo, não sei o que, tal. E depois, logo em seguida, ele volta, ele já estava casado, e aí ele fala para a esposa dele assim, não, eu vou ficar um tempo na casa da minha mãe, umas semanas na casa da minha mãe, para cuidar dela. E aí quando a mulher dele vai, né, na casa da mãe para buscar o marido de volta, sentindo falta do marido, ele tá um adolescente, ele tá jogando videogame, tipo, sentado no quarto jogando videogame, a mãe tá servindo ele o tempo todo, ele tá de pijama o dia inteiro. E, cara, e aí os amigos dele vão lá fazer uma intervenção e falam assim, cara, você precisa viver o luto. Teu pai morreu. Caramba. E você não é mais essa criança, né? Você não é mais... Mas ali ele se sentia filho de novo, entendeu? Ali ele se sentia filho, se sentia familiarizado e era uma coisa que ligava ele ao pai dele ainda, né? E é muito mais. Tu lembra disso? Não, essa série tem várias paradas que ele poderia falar. Eu não fazia ideia, mas essa série fala em vários momentos sobre luto, cara. É uma série espetacular, mas essa parte é incrível. E a última coisa que o pai dele falou foi sobre uma comida que tinha comido e tal. Aí eles... não essa parte. Mas é muito... Sobre essa questão de repetição, é muito curioso, porque nossos pais são as nossas referências, né? Até daquilo que a gente não quer ser, mas eles são as nossas referências. E aí eu me percebo, assim, durante anos, né, de processo terapêutico, que as coisas que eu sempre mais reclamei do meu pai era aquilo que eu também tinha e não queria ver em mim, e colocava só nele, e aí eu reclamava dele, e aí em muitos momentos, agora minha esposa fala algumas coisas e fala, não acredito, cara. Mas gente, é uma dúvida que eu tenho, me diz, por favor. A pessoa que recebe, você é igualzinho a sua mãe, é muito ofensivo? Eu vou te dar um exemplo, daí se a Lu também quiser falar algumas coisas, acho que pode ser legal. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tá no final da adolescência, e aí
ele fala bastante, assim, dos erros do pai, que ele tem consciência dos erros do pai, mas esse pai ainda é um herói para ele. E aí, quando eu mostro para ele que ele tá repetindo os mesmos erros do pai, ele mostra um sorrisinho de leve, assim. Que aí eu reparo e eu falo, cara, eu percebi um negocinho aqui, né? E falei para ele o que eu percebi e qual foi a minha sensação, né? E perguntei para ele como que era isso. E ele falou que ele sabe dos erros do pai, só que o pai é uma referência. Ele diz ainda assim, se eu pudesse ser alguém, outra pessoa na vida, eu escolheria ser meu pai. Então, para esse cara, é um baita orgulho ele escutar isso. Eu sou igual meu pai. Mas quando você tem em você que os seus pais são algo muito ruim, você não tem eles como referência, né? Aí pode se tornar uma ofensa. Então, depende da sua imagem sobre como você percebe teus pais. Cara, a gente vai ter que fazer vários episódios abordando psicologia, na moral. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. A gente já entendeu que luto cada um tem o seu. Mas aí, me desculpa, cara, eu não consigo engolir o luto das redes sociais. Quando o cara bota a fotinha preta, luto. Esse luto é muito estranho, cara. Eu não consigo entender esse luto das redes sociais ainda, porque ele soa para mim como falso, superficial, e parece que é igual quando alguém morre, igual a gente teve a perda agora aí do Paulo Gustavo, que a pessoa tem que postar alguma fotinha dele em preto e branco, ou botar algum trechinho dele, ou alguma coisa parecida. Sendo que, na verdade, a gente precisa... Cara... Mas eu acho que é uma visão sua, Thiago. Talvez é uma visão sua, como você enxerga essa parada e porque... Eu vou dar minha opinião como eu enxergo. Uhum. Né? Se eu posto luto na minha rede social, eu tô atrás de carinho, de acolhimento. Eu tô atrás de alguém que me acolha. O bonequinho abraçando o coração. Bonequinho abraçando o coração. Pode ser o bonequinho. Força. Pode ser o bonequinho abraçando o coração, mas, por exemplo, no caso do Paulo Gustavo, que foi um caso que, cara, eu fiquei muito mal. Fiquei, tipo assim, eu fui dormir mal naquele dia. De alguma forma sobrenatural que eu não sei, eu já sabia que o Paulo Gustavo ia morrer desde o primeiro dia que se noticiou que ele estava entubado. Esse cara vai morrer. Eu já tinha uma consciência muito sobrenatural mesmo. Com qualquer pessoa que eu conversava, eu falava, gente, eu tenho certeza que ele vai morrer. Absoluto. Mas, quando aconteceu, eu fiquei muito triste e eu fui um dos caras que postou. E eu fiquei feliz quando eu vi que mais gente que não era da família dele veio me acolher e veio falar comigo, cara, tô arrasado e tal. E aquele luto passou a ser um luto coletivo, passou a ser um luto que eu não tava vivendo mais sozinho e me confortou de alguma forma. Eu continuei triste, mas eu falei assim, putz, cara, eu tenho um motivo pra estar triste, porque uma das coisas que eu acho que a gente não pode fazer com o enlutado é julgar o luto, porque cada um vive a dor de uma forma muito peculiar. Por isso que eu achei interessantíssimo a abertura do Aleph, que é, cara, luto e amor são lados diferentes da mesma maneira, porque cada um vive o amor de uma forma e cada um vive o luto de uma forma. Tipo Rock in Rio, né? Tipo pro Rock in Rio. Porque pode ter tido gente, Thiago, que te julgou pra caraca. E falou assim, cara, que coisa de maluco, o pai morreu agora. Esse mas agora é falta de empatia, cara. Então... gente, na verdade, não é imaginário, é assim, a régua, Thiago, a nossa régua é a nossa. Então você julga a partir do que você faria ou do que como você sentiria. Então, como você não colocaria na rede social, você acha bobeira colocar na rede social. Sim, eu não iria no Rock in Rio. E aí eu posso achar que você ir pro Rock in Rio é um desrespeito, porque a minha régua é a minha. Entendeu? Mas já entendeu que a gente tem uma régua meio que é um senso comum, que agora não sei se é a questão que se foi o cinema ou se foi os costumes, que tipo assim, a gente tinha uma figura antigamente do luto, uma coisa muito, né, as mulheres antigamente vestiam preto e ficavam tantos dias de preto, até na novela Tieta mesmo, tinha a Perpétua, que ela era perpetuamente enlutada, vivia de preto e, enfim, guardava as coisas lá do marido, né, numa caixa. Mas, tipo assim, a gente também no imaginário popular, né, cara, o luto é uma prova que você tem que ficar uns dias fora do ar e tem que vestir preto. Quer dizer, hoje em dia não precisa mais vestir preto.
Mas, né, não sei se é uma coisa do imaginário também, que a gente acabou herdando isso. Ô, Luiz, durante o teu luto, aconteceu alguma coisa que você se sentiu muito incomodado? Alguém falou alguma coisa? O que tipo, te deixou pior? O que eu não devo fazer com a Luíse enlutada? É interessante isso, porque as pessoas são muito acostumadas comigo, com a minha facilidade em comunicar, com eu sempre falar sobre os meus sentimentos. E nesse período, eu acabei me fechando, não falando sobre o que eu estava sentindo, não porque eu não queria, mas porque eu não conseguia. E quem estava fora, muitas vezes não entendia esse movimento. Não entendia que, ou às vezes eu estava mais agitada que o normal, ou às vezes eu fugia do assunto, ou acabava agindo de alguma outra forma, porque naquele momento eu não conseguia processar aquela informação. Até o momento que, né, a gente tem as fases. E aí até o momento que parei e, agora eu preciso chorar. Agora eu preciso de atenção, agora eu preciso falar, eu não tô bem, agora doeu. Até porque eu não vivi sozinha, né? Eu perdi a minha avó, mas a minha mãe perdeu a mãe. A minha tia perdeu a mãe. Então, aquilo como já foi colocado antes. Eu me coloquei no meu lugar. E é importante que a pessoa que esteja vivendo esse luto, que ela se sinta acolhida. E que não viva isso sozinha. Às vezes você vai atrás, né, vai atrás da terapia, vai atrás de todas essas técnicas que a gente tem hoje. E às vezes uma pessoa que você nem conhece, que tá ali, manda uma mensagem: oi, eu não tô bem. A gente pode conversar? Porque às vezes essa fotinho ali no Instagram de estou em luto é uma forma dela pedir ajuda. É uma forma dela também querer dizer que tá doendo pra caramba e eu não tô sabendo lidar com isso. A parada é não comparar, né, um luto com o outro. Porque aquilo, por exemplo, eu gostei do Paulo Gustavo, tá? Mas não foi pra buscar um conforto, foi pra confortar. E no mesmo dia que aconteceu a questão, hoje é dia 6 de maio, tá? Fazem 2 dias que o Paulo Gustavo morreu. E no mesmo dia a gente teve uma outra tragédia, que foi um massacre em Santa Catarina. Que aí, cara, eu fico assim... É impossível. Eu não tenho como medir o luto que um fã do Paulo Gustavo está tendo, mas com o luto que o cara que perdeu o filho, entendeu? Eu vi minha reportagem, eu até fiquei um pouco longe, porque o cara falou assim: cheguei na creche para ver meu filho e meu filho tá morto. Então, mas eu não tenho como falar assim, não, seu luto é maior do que esse cara. Então, uma dica do que não fazer é não comparar. Ó, eu vou dar uma dica legal, um exemplo interessante sobre o que não fazer, que aconteceu acho que foi semana passada, no condomínio que eu moro. Eu cheguei do trabalho e aí tava cheio de carro de polícia aqui dentro e tal, e o IML. Eu falei, ixi, alguma coisa aconteceu. Óbvio que a gente fica curioso para saber o que aconteceu. Mas você vê uma mulher lá chorando em prantos, o IML e tal, e aí no grupo do WhatsApp do grupo, começou, né? O que é? Não, eu perguntei para tal pessoa, eu perguntei pro cunhado, é isso, foi aquilo? Foi homicídio? Foi suicídio? E aí uma infeliz pega e filma os policiais tirando o corpo no lençol. Olha só, agora eu tô aqui no meu prédio, é o bloco da frente, e já estão tirando o corpo e tal. E posta isso no grupo. Aí eu não me aguentei, eu tava tranquilo, até tava quieto, assim, vendo o pessoal curioso, assim, porque, o pessoal tava preocupado com a própria segurança, mas eu já tava achando ruim, porque eu pensei, e se tiver um parente dessa pessoa aqui no grupo? E aí postam o vídeo do corpo sendo carregado num lençol. Aí eu falei, pessoal, eu entendo que vocês estão, mas eu não falei assim, eu falei mais bravo, porque eu tava muito... Falei, entendo que vocês estão preocupados aí com a questão da segurança, só que está tendo uma falta de empatia gigantesca. Vocês aqui que estão comentando e postando o vídeo, se coloquem no lugar dessa mãe ou desse pai que perdeu esse filho. Se vocês fossem os pais desse filho, você gostaria que estivessem filmando o corpo dele saindo do apartamento? Sim. Se coloca no lugar dessa família.
além de ser uma baita falta de respeito, isso também é ilegal, porque você não pode fazer um vídeo assim de outra pessoa, de um corpo, e sair postando. Se esse vídeo cai, né, na mão da família, ela inclusive pode processar vocês. E aí eles pegaram essa fala e falaram, não, eu sei que você está com medo de ser processado, mas a gente está com medo. Eu falei, olha, ser processado seria o menor dos problemas, até porque eu não falei nada. Mas eu quero entender, então, o que você publicar esse vídeo pode estar ajudando a você entender o que aconteceu. Né? Então foi uma falta de respeito com esse corpo, porque esse falecido ainda tem direitos, sim, tá? Sim. Esse falecido ainda tem direitos, e também a família, né, gente? Parece que as pessoas esquecem que ali existe um sentimento e começam a entrar numa onda de muita falta de respeito. Porque isso que você falou, você tocou num ponto que eu acho que é o que divide. Eu não sei o que vocês esperam que aconteça quando postar. A pessoa simplesmente não está nem aí o que pode acontecer. E eu acho que o grande problema disso, por exemplo, recentemente no Rio também teve uma operação onde 25 pessoas foram mortas. E, cara, o que você mais vê é vídeo viralizando no IML, não sei o quê. E as pessoas não estão nem aí pro que vai causar. O que importa mesmo é view, é like. E de verdade, é uma parada assustadora e não existe preocupação nenhuma com luto. E eu me coloco numa pessoa que talvez há uns 2, 3 anos atrás, eu acho que não postar porque eu nem filmaria, mas receberia esse vídeo e falaria assim, ok. Eu já fui muito no site assustador, eu já vi foto dos Mamonas Assassinas mortos, já aconteceu isso comigo na minha infância e adolescência, eu já consumi esse tipo de conteúdo, mas quando você fala de uma pessoa, por exemplo, Mamonas Assassinas, ela tinha um interesse coletivo por ser, né, famosa e tal. Agora, você imagina o teu vizinho, né, cara? Tipo, você não tem empatia com o teu vizinho, cara. Pô, eu não vou nem falar, então, porque a questão da Luísa aí, das constelações, então ela vai ver que dentro de mim tem um Tasmania. Porque na adolescência, cara, você falou aí, Pedro, de assistir os sites, assustador também, eu vi esses sites, mas na minha adolescência, cara, a galera alugava filme pra ver no sábado, né? A galera lá. Só que quando às vezes não tinha um filme maneiro, porque na época a fama era Pânico, era filme de terrorzinho que a gente gostava. Eu sei que vocês fizeram no passado. Só que, cara, não tinha isso. O que a gente pegava? Inclusive com mulheres presentes, que hoje são mães. A gente assistia Faces da Morte. O que era o Faces da Morte? Era um compilado só de parada bizarra, cara. E de tipo de mortes bizarras. Então a gente ficava ali assistindo Faces da Morte 1, 2, 3, 4. Acho que foi até o 6 do Faces da Morte. A capa era uma morte, assim, uma caveira sinistra. Pô, a constelação vai me achar um Tarmania. Talvez isso foi você se acostumar com você lidar assim com o luto. Talvez consumir tanta coisa assim lá atrás. Você. Minha mãe nunca gostou que isso vai ficar insensível. Outra coisa que você não deve fazer no luto, e fizeram muito comigo, cara, acho que todo mundo que tem um luto que não é de morte, um luto de perda de relacionamento, quantas vezes, Luiz, as pessoas falam assim pra mim, Pedro, você tá chorando por isso? Tem tanta gente sofrendo com câncer, tem tanta gente que tá passando fome na África e você tá chorando porque perdeu a namorada, né? Gente, que régua é essa, Aleph? Que régua é essa, Luiz? Qual é a régua onde eu posso ou não sofrer o meu luto? A régua é a seguinte: existem 7 bilhões de pessoas no mundo, então tem outras possibilidades. Cara, não, a régua é a seguinte. Há um pouco tempo atrás, você foi essa pessoa que falou comigo quando eu tava sofrendo. Você foi falou assim, cara, a menina é uma criança. Mandou assim, cara, a menina é uma criança. E essa frase, vai eu, Thiago e Pedro, nós 3 no carro, e eles me consolando. Aí Pedro, cara, essa menina é uma criança, cara, como tu não sei o que foi a criança que eu amei. Cara, que eu tava tão mal, que eu até falei... Cara, isso é a prova que a língua é o chicote do rabo. A língua cara. A língua Não, eu falei
cara, com meu irmão, eu tive empatia zero. Pelo contrário, eu falei assim, cara, graças a Deus, a melhor coisa que aconteceu foi ela terminar comigo. E ele estava... Sério, porque primeiro não deixa acontecido comigo, né? Mas eu achava, de alguma forma, que eu tava... Levanta daí. Pô, ajudando disso, sabe? a superar, e né? Comigo. E depois aconteceu... Porque o que a gente acha? Que se eu minimizar a causa da dor, a dor também vai ser minimizada. E isso não tem nada a ver. Entendeu? A gente tem a mania, vamos falar popularmente, assim, de achar que a minha dor é maior que a tua. Ou que a dor do outro é maior... Mas peraí, a minha dor é a minha dor. Talvez se eu terminei hoje ou se eu perdi alguém, é a minha dor. Não interessa o tamanho que ela tem. E a gente tem que ter essa empatia de... por mais que hoje, você que está aqui assistindo, nunca viveu o luto, seja ele qual for, por mais que você não entenda, mas não julga. Tenta ter empatia ou ficar ao lado daquela pessoa. Sim, ou ficar em silêncio, acolher, só isso. Mas não querer dizer que não é essa besteira, essa é a frescura. E olha que nesse mesmo caso, nesse mesmo mundo que eu vivi, eu lembro que uma vez, num outro dia, eu tava mal, a gente foi para um bar. Tava eu, meu irmão, uns amigos que não estão mais no Rio, e tinha uma menina que trabalhava com a gente. E a ideia genial que o pessoal teve foi começar a me zoar. Não sei o que e tal, cara, eu levei de boa essa parada. Eu falei assim, por mais que eles não saibam o que eles estão fazendo para me animar e porque eles me amam. E, cara, e aí ficou uma zoação, mas essa menina não valia, não sei o que e tal. E uma menina que trabalhava com a gente falou assim, esquece isso, que não sei o que e tal. Aí meu irmão falou assim, e você, fulana? Você também já teve um choro da alma, ela? Não, nunca tive. Aí, já assim, e o fulano? Irmão, quando ele tocou no nome do fulano, ela virou demônio. Ela começou a falar assim, se defendeu super. Fala o que você sabe, não sei o que, tal. E todo mundo na roda... Foi diferente. Meu caso é diferente. Na roda sabia do que se tratava, entendeu? Mas ela foi... Não sei se era negação exatamente, mas ela falou como se nunca tivesse ocorrido isso. E ela falou, cara, ela virou bicho. E eu, que era o cara que estava sofrendo, mas e pra mim é porque ela nunca encarou a dor. Ela nunca resolveu encarar isso. Sempre tratou como se nada tivesse acontecido, como se as pessoas não soubessem, entendeu? E cara, ela teve um ataque ali... Um rompante, né? Brother, que ela quase tacou o copo no chão. Eu fiquei assim, e eu que tô eu que tô sofrendo. Bizarro. Coisa de você... você olhar pra ferida, não é você... Doeu nela. Ela não tava nem pra minha ferida, mas na hora que tocou na dela, irmão, aí ela ficou um bicho. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Sobre essa questão, porque eu tenho um conhecido que ele, no casamento dele, a esposa teve uma questão de um câncer, eles foram lutando contra o câncer, e aí ela morreu. E aí depois, acho que nem um ano depois, ele casou de novo. E as pessoas ficaram meio que... Nossa, o corpo nem esfriou, já casou de novo. E cada um tem seu tempo, cara. Né? Não tem isso. O luto não tem essa questão de vai ter que esperar 7 anos, 5 anos para só depois casar de novo. Tem muito imaginário, né, sobre o luto, e acho que as pessoas acabam se comportando, porque a gente aprende, né, faça pro outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Só que não é exatamente sobre esse ponto que você ajuda um enlutado, tá? Existe dentro do psicodrama, o principal poema do Moreno, que é o criador do psicodrama, um poema chamado Poema do Encontro, que fala assim: olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, eu arrancarei os teus olhos e colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e colocarás no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Ou seja, que isso significa: cuide do outro como ele gostaria de ser cuidado. Faça para o outro o que ele gostaria que fizessem para ele. Não o que você gostaria que fizessem para você.
Esse é um ponto muito importante que se deve pensar quando você vai ajudar um enlutado. Então, a pessoa, quando ela está nesse momento de desestabilidade, às vezes, mais do que chegar e ficar falando coisas para ajudar, é você fazer o silêncio presente, que é o quê? Você estar ali, de fato, para a pessoa, para aquilo que ela precisar. Se você sentir que ela está precisando de uma fala de conforto, dê essa fala de conforto. Se a pessoa tem uma crença religiosa que para ela precisa escutar que essa pessoa está agora do lado de Deus e está reencontrando os parentes, dê o que a pessoa precisa. Se a pessoa precisa que você esteja apenas ali, sem falar nada, esteja ali, sem falar nada, porque é aquilo que o outro precisa e não aquilo que você acha melhor para o outro. Podia ter um manual, né, cara? Podia ter alguma coisa que desse uma regra, porque aquilo... Eu já pisei na bola várias vezes, cara, por não saber, e não foi por maldade ou falta de empatia, foi talvez sem noção mesmo, tá? Tinha que ter uma regra. Minha esposa comentou esses dias que ela lembrou de uma situação onde ela foi no velório de um amigo meu que tinha perdido a avó, e daí ela não sabia o que falar e queria confortar a pessoa, dela quis fazer uma brincadeirinha. E infelizmente ela foi muito infeliz, onde ela falou, mas pensa pelo lado positivo, pelo menos ele não precisa mais pagar conta. Eu falei, não, puta merda, não sabia quase eu me enterrei junto. Eu falei, cara, não é isso, porque ela tinha uma necessidade do que eu preciso falar algo. E aí, tá melhor que a gente, não, a pessoa tá melhor que a gente. E aí o pai de uma amiga dela faleceu. Cara, graças a Deus agora tá tudo bem. Mas você vê a necessidade do outro de entregar algo para tentar dar algum conforto, para tentar, né? E aí, infelizmente, as pessoas acabam sendo completamente inadequadas, né? Eu lembro que teve uma vez que a pessoa perdeu um concurso público, né? Ela foi aprovada, tinha passado no TAF, tudo, mas não foi chamada. E, cara, ela tava muito triste, ela tava muito... sabe quando você perdeu o seu sonho da vida? Ela queria ser militar, queria ser sargento, passou em tudo, tá? E naquela hora ali, não foi chamada, não deu ali a qualificação. E eu lembro que eu fui, né, consolar, e quando eu cheguei lá, tinha muita gente falando assim, não fica triste e tal, não sei o quê. E aí, quando a gente ficou sozinho, né, eu falei assim, não vou te falar pra você não ficar triste. Eu vim aqui pra ficar triste junto com você, mas não pra você não ficar triste. Né, porque isso é um momento que você precisa passar. Essa é uma tristeza que eu não posso deslegitimar essa tristeza. Porque se eu falar assim, não fica triste, eu tô te dizendo assim, isso nem é tão sério para você não ficar triste, e automaticamente, por mais que não seja a intenção, gente, ninguém que fala não fica triste, fala porque quer o mal da pessoa, fala porque quer o bem, mas não fica triste é você deslegitimar a dor, é você falar assim, isso que você está passando nem é tão grave assim para você ficar triste. E eu não falei isso, eu falei assim, cara, eu vim aqui só para ficar triste junto contigo, né? A gente vai ficar triste e isso vai passar. E foi o que aconteceu, depois superou e tal. Mas é uma visão que eu acho interessante. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Então, esse momento que a gente está passando no mundo, né, que as pessoas estão tendo muitas perdas, muitos lutos, que na psicologia e na constelação aí, o Luiz e Aleph, quais são os passos práticos que a pessoa tem que fazer para isso acontecer? Eu acho que essa pergunta, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, não tem o passo a passo para superar o seu luto, senão teriam manuais, né? 5 passos para você superar o seu luto. Então, o que a gente tem que pensar é, sofra o que tem que sofrer, né? É o que a gente tem falado. Se você está triste porque faleceu alguém perto, sinta essa tristeza, chore, compartilhe com alguém. Aonde está a sua rede de apoio? Isso é muito importante. Quem são as pessoas que... Essa teia que te sustenta é a família, é os amigos, com quem você pode contar?
né, e falar dessa dor. Muito mais do que... o que fazer para a gente superar esse luto é talvez a gente chorar junto, a gente se abraçar junto, é entender qual é a minha necessidade e qual é a necessidade do outro, acima de tudo. Tem Fantástico. uma frase de Bert Hellinger, que foi o criador das constelações, que ele fala assim: não viver o luto de uma despedida nos aprisiona. Procurar culpados nos faz sentir raiva e não cura, nem nos leva para uma dimensão maior. Entrar em contato com esse amor maior nos faz entrar em contato com o luto. Então, é viver, exatamente como o Aleph falou. Bom se tivesse uma pílula mágica, um manual, ou 21 dias fazendo alguma coisa e o luto acabou. Não. A gente tem que viver as primeiras datas, os primeiros momentos, a despedida, e não nos culpar, nem nos julgar se isso está demorando mais do que o esperado, ou mais daquilo que você gostaria. Se há dor, ela tem que ser vista, ela tem que ser vivida, ela tem que ser sentida. O luto é uma experiência viva sobre a morte. Uau! Fantástico! Perfeito. Caraca! Porra, Nossa! agora a gente já pode dar as considerações finais. Eu já sei que agora eu não vou mais implicar com ninguém que bota foto preta e com duas fitas e com a fita entrelaçada. Thiago, Boa, a aprendi. reguinha do Thiago tava babá. Manda uma Ótimo. mensagem. Parabéns, Vamos Thiago. Eu acho Vá. muito legal isso, o teu movimento de perceber um movimento seu e falar, olha, puxa vida, eu não tinha parado de pensar dessa maneira, então, de fato, talvez eu podia estar julgando, então, essa pessoa pode estar necessitando de um acolhimento e você falar isso, eu acho muito legal agora, porque tem muita gente que não quer dar o braço a torcer, né? E fantástico, porque eu também erro, mesmo sobre o luto, eu estudo isso, mas provavelmente eu ainda dei algumas mancadas, né, na vida sobre o luto e sobre outras coisas, porque eu sou um errante nesse mundo, né? Eu acho que a gente admitir o próprio erro faz parte do crescimento. Então, parabéns, te vejo crescendo nessas horas que a gente conversou aqui. É muito psicólogo, né, cara? Muito, né, cara? É esse final de desenho, né, Bom, cara? Que no final todo mundo ajudou. Parece cara. o He-Man, cara. Exatamente. Eu não queria falar, mas... No episódio de hoje, aprendi a aprendemos a falar. não julgar a rede social das pessoas. Fala aí, Thiago. Termina com isso. No episódio de hoje eu aprendi que não devo desprezar como a pessoa externa luta. Então, galera, que incrível. Olha, eu tô muito grato, né? É muito difícil a gente viver aqui na ditadura da alegria, né? Porque a gente vive essa ditadura do Instagram, da alegria, e a gente conseguir ter uma conversa tão produtiva sobre o luto, sobre uma coisa tão importante. Eu quero agradecer muito a Aleph, Luiz, por terem cedido o tempo de vocês, né? Tenho certeza que, Luiz, quando você pega o teu luto e transforma em exemplo, em força, para ajudar outras pessoas enlutadas, você ganha muito. E Aleph, obrigado pela tua experiência também. E é isso, gente. Muita gratidão a todos. E, cara, vamos viver na alegria e na tristeza. Valeu, gente. Muito obrigado aí pelo convite. Agradeço a vocês a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho, tanto das experiências que eu tive, quanto um pouquinho de teoria também. E eu acredito que falar sobre o luto, ele acaba não sendo tão pesado, porque, na verdade, eu sinto vontade de viver. Quanto mais eu estudo e me aproximo da morte, eu valorizo o que eu tenho hoje e me dá vontade de sair ligando para todas as pessoas que eu amo e dizer, olha, obrigado por você também me amar, eu me sinto amado por você. Então, estudar sobre a perda me faz enxergar mais a vida. Obrigado por essa oportunidade que vocês me deram aí também. Mãe, cara. Eu juro pra vocês. E para quem quiser me achar, é só colocar no Instagram, @AlephPsico, e vocês vão encontrar ali um pouquinho de conteúdo, de luto também e alguns outros temas. Mas no momento tenho falado um pouquinho mais sobre o luto por todo esse momento que a gente está vivendo no país e no mundo inteiro. Então, se vocês tiverem dúvidas e quiserem mandar um direct também, sintam-se à vontade. E Arthur, só uma pergunta, você atende via videochamada, em consultório? Sim, hoje eu atendo nas duas modalidades, no presencial,
e no online. Então eu atendo pessoas do Brasil e também atendo brasileiros que moram fora do país. Independente de onde você está assistindo, se esse vídeo chegou em você e você se sentiu tocado, sinta-se à vontade para estar mandando uma mensagem, até mesmo sem compromisso, não, venha fazer terapia comigo, mas, Aleph, você acha que o meu caso, eu preciso de terapia ou não? E aí a gente pode trocar um papo, então sinta-se à vontade, estou aqui para ajudar também. Gente, obrigada por essa oportunidade, foi incrível esse papo, poder trazer a minha visão sistêmica como a constelação, e também mostrar essa vulnerabilidade de estar vivendo um processo de luta. Foi incrível, obrigada a todos, foi um prazer imenso, e eu tenho certeza que se você chegou até aqui, não é por acaso, vai fazer diferença na tua vida. E aí, Lu, como é que faz para te achar? Como é que faz para fazer o teu trabalho? Fala para o pessoal aí. Para você conhecer mais sobre a constelação, vai me procurar lá no Instagram, @LuizeHopper. Lá eu compartilho um pouco da minha vida também, dos meus sentimentos, da minha história e conto sobre a constelação. Então, galera, a gente está nesse momento aí complicado, mas sempre depois do inverno vem a primavera e também o verão. Então, a lição que eu aprendi hoje vou terminar meio que desenho do He-Man aqui, né, cara? No episódio de hoje, aprendemos que não devemos julgar o coleguinha que bota foto de luto nas redes sociais. Muito bom, muito bom. E é isso, gente. Prazer estar com vocês, tá? E se você estiver passando por uma fase dessa, se você se identificou com isso que foi abordado aqui, procure ajuda e é isso. Tamo junto. E aí, galera, curtiu o vídeo? Que bom que você está aqui, né? Que bom que você ouviu essa mensagem. Agora compartilha, porque tem muita gente vivendo esse processo de luto. Seja por um término de relacionamento ou de repente perdeu alguém mesmo durante esse período tão difícil. Compartilha com 5, 6 amigos. Não esquece de ativar o sininho. Não esquece de nos seguir no Instagram, no Spotify. A gente quer o Palavra Frívola cada vez mais relevante e você vai ser muito importante nesse processo. Tudo bem? Tamo junto.